Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou estar com vocês nesta aula de número 4, cujo objeto de conhecimento é concepções antropológicas sobre o sagrado, o profano e os ritos de passagem nas sociedades amazônicas. Detalhamento. Análise das concepções antropológicas do sagrado, do profano e dos ritos de passagem nas sociedades amazônicas. Vejam quanto é interessante este detalhamento e este objeto de conhecimento. Por isso, vamos direto para a nossa aula. Sagrado e profano no Arraial de São João. Como assim? Nós estamos aqui num ambiente de um arraial, com barraquinhas, com bandeirinhas. Isso significa que vai ter festa, tem guloseimas, mas tudo isso, olha, na frente de uma igreja. E aí, onde está o sagrado e onde está o profano? Vocês poderiam me dizer, a igreja, professor. A igreja aqui atrás é o sagrado e as barraquinhas aqui do lado são o profano. Sim, tudo junto e misturado neste arraial de São João é mais ou menos isso e é sobre isso que nós iremos conversar, porque é um assunto que, de fato, é muito interessante e faz parte de nossas vidas. Este assunto é muito estudado nas ciências sociais, em sociologia e mais especificamente em antropologia. Olha só, estou trazendo para vocês conhecimentos de uma nova ciência, acredito, para vocês, que é a antropologia. E o que é mesmo antropologia? Ela busca compreender como o ser humano formou-se e tornou-se o que ele é, o que nós somos. Portanto, o antropólogo, ele vai buscar as raízes do ser humano, estabelecendo, assim como a história, um estudo do passado para compreender quais foram essas origens. E a partir do momento que isto é feito, acontece aí o desenvolvimento do conhecimento de maneira física e até mesmo biológica, social, cultural e até linguística, dependendo de qual vertente a antropologia estudada e de qual método antropológico utilizado. Por isso, vocês percebem que é um leque de opções para compreender este momento que parece tão simples aqui na nossa vida, como o Arraial de São João. Mas o que é mesmo, professor, que a antropologia estuda? Bem, os estudos antropológicos, eles buscam compreender como os povos viveram, como os seres humanos formaram-se e como a cultura humana desenvolveu-se. Dessa maneira, o antropólogo busca o trabalho de imersão numa determinada sociedade a fim de observar e traçar teorias sobre a constituição cultural e até mesmo física dos indivíduos daquela sociedade. Pronto, já sabemos que a antropologia vai estudar o ser humano, como ele estudou, como ele se formou, cultural e socialmente, do passado até os dias de hoje, em uma determinada cultura. Agora que já sabemos o que é antropologia e o que ela estuda, vamos associá-la ao nosso componente curricular, que é sociologia. A antropologia surgiu como uma ferramenta da sociologia, na verdade, que é para compreender as diferenças étnicas dos seres humanos e com o objetivo bem específico, servir como meio de auxílio para o capitalismo industrial. Percebam nesta relação entre os estudos da antropologia,
a serviço da sociologia, dentro de um contexto histórico moderno, no qual o sistema vigente na nossa sociedade é o capitalismo, e mais especificamente o capitalismo industrial, que é uma das fases do capitalismo no desenvolvimento da sociedade humana ocidental. Desta forma, antropologia e sociologia estão associados. Os primeiros estudos antropológicos, eles eram extremamente etnocêntricos, ou seja, dizia que determinada cultura tinha um valor superior sobre outras. No caso específico, a europeia, a sociedade europeia era mais evoluída, era melhor, né, entre aspas, de acordo com os estudos aí da época, do que outras culturas. Ou seja, eles analisavam as culturas diferentes com base no ponto de vista de uma pessoa imersa na cultura europeia. E com isso, os europeus visavam mostrar que a sua cultura e o seu desenvolvimento eram superiores às demais sociedades, colocando a colonização como um movimento necessário de civilização. Vejam bem, eles diziam e pensavam que era necessário colonizar outros povos para que eles se desenvolvessem ou que ficassem iguais às sociedades europeias. Eles pensavam que aquelas sociedades, nesse ponto de vista, vejam bem, nesse ponto de vista etnocêntrico, as outras sociedades que não eram europeias eram sociedades atrasadas. Claro que não. Isso não é verdade. Por isso que nós vamos aqui ver, a partir desta relação entre o sagrado e o profano, antropologia e sociologia, compreender este fenômeno social e cultural dentro das sociedades humanas. O fenômeno do sagrado e do profano está presente em todas as sociedades humanas. De que forma? O sagrado e o profano, eles seriam duas modalidades de existência assumidas pelo homem em toda a sua história. São maneiras de ser no mundo, de estar no mundo, em qualquer parte deste mundo, mas também no cosmos, no além, na transcendência. É desta forma que o sagrado e o profano se relacionam. Um autor que trouxe inicialmente esse conhecimento, que é muito reconhecido, é Mircea Eliade. Mircea Eliade é um cientista da religião e ele afirma que o universo religioso sempre envolve a noção de sagrado e de profano, e que a experiência religiosa acontece através do símbolo, do rito e do mito. Exatamente, do símbolo, como este totem aqui, que tem uma representação que é sagrada para o povo, para a cultura que o elaborou, que o fez, que o manuseia. Para nós, no caso, para mim, ou para você que nos assiste neste momento, este totem, que é esta escultura, talvez seja apenas um símbolo, um adorno, que é muito bonito. Sim, é bonito, mas para outros povos não é simplesmente bonito. Ele vai ter um significado muito especial e vai contar, através destes desenhos, dessas pinturas, desse colorido que está aqui, toda a história de um povo, ou de uma família, ou de determinado clã. Esses totens aqui representados têm esta finalidade, mas para mim e para você são apenas objetos ou culturas bonitas, objetos bonitos de uma determinada cultura. Por isso que devemos entender essa questão do sagrado, o que é sagrado para eles, e o que é profano, e vice-versa, de acordo com a cultura. Outro autor que também vai contribuir neste entendimento é Durkheim.
Para Durkheim, a característica essencial da religião é o sagrado, que é algo extraordinário, enquanto o oposto ao sagrado é o profano, e o profano está relacionado às coisas ordinárias do mundo, aquelas coisas banais, né? Essa distinção entre sagrado e profano não é da mesma ordem que a distinção entre o sobrenatural e o natural. Por favor, não confundam esta questão do sagrado e do profano com, por exemplo, com o que é natural e com aquilo que é sobrenatural. Não, estão em outra ordem, em outra categoria de estudos. E aqui para nós, o que vamos comentar, fortalecer e buscar esse entendimento inicial é sobre o sagrado e o profano. Sagrado é todo aquele espaço, objeto, símbolo que tem um significado especial para uma pessoa ou para um grupo. Aquele objeto que para mim ou para você é apenas um objeto bonito, talvez não tenha nenhum significado além da sua beleza. Mas para outro povo, para outra organização social, é bem possível que um simples objeto seja algo sagrado. Não é algo que é só bonito, que é para ser observado, contemplado. Não. Tem uma simbologia, é um símbolo. Pode ser um objeto, pode ser um espaço, que é considerado sagrado. Ao contrário, do outro lado, no oposto, tem o profano. E o profano é tudo que não é sagrado. Toda a vida comum do dia a dia, os fatos, os atos da rotina, isso são coisas profanas. Então, é importante que se estabeleça essa diferença e também que tenhamos respeito. Quando não temos o conhecimento, procuremos saber o significado antes de profanar determinados objetos pertencentes a culturas diferenciadas que não a nossa. Quando você ver o objeto de uma outra cultura, procure saber o que ele significa, o que de fato aquele símbolo representa para outra sociedade, antes de simplesmente manuseá-lo, porque se assim o fizer, você estará, ou nós estaremos, profanando um objeto sagrado para uma determinada cultura. Mas lembrando e fortalecendo a ideia de que em todas as culturas, em todas as sociedades humanas, haverá a distinção entre o que é profano e o que é sagrado, de acordo com Emile Durkheim, aqui na nossa sociologia. Diante disso, alguns ritos são preparados, são feitos para que isso aconteça dentro das diversas sociedades. E nós falamos aqui dos ritos de passagem para exemplificar. Os ritos de passagem são aqueles que marcam momentos importantes na vida das pessoas. E esses momentos, eles se diferenciam também de uma sociedade para outra. As formas como isso acontece também é diferente de uma sociedade para outra. Observem aqui a nossa imagem. Aqui em cima temos um rapaz, ele está com... Aqui eu vou dizer para vocês que é uma luva. Sim, é uma luva. Aqui para a nossa região amazônica, talvez seja fácil dizer, ó, esse rapaz está passando pelo ritual da tucandeira, porque dentro desta luva está cheio de formigas, que ele vai ter que suportar essas ferroadas por um determinado tempo. E se assim o fizer, se suportar, então ele deixará de ser um menino, digamos na infância, um jovem, para se tornar um adulto nesta sociedade. Em outras, isso são apenas ferroadas, entendeu? Já aqui embaixo, temos aqui esse 15. Olha só, isso aqui para nós, aqui da sociedade ocidental, 15 anos,
Ele está representando o quê? Principalmente para as moças, para as meninas. Também é um rito de passagem. Há uma festa, que é a festa de debutantes, onde esta menina, esta moça, ao completar 15 anos de idade, ela é apresentada para a sociedade. Vejam como são momentos em que determinam um rito de passagem. E isso está presente em todas as culturas, assim como na Amazônia, aqui o ritual da tucandeira, e também os bailes de debutantes. Vamos nos deter aqui em manifestações religiosas na Amazônia, especificamente. Por quê? Se é impossível falar de uma única cultura indígena, é impossível falar de uma única religião. Ok, cada povo indígena brasileiro tem o seu próprio sistema de crenças, com seus rituais, seus deuses e suas lendas. Algumas das principais características das religiões dos povos indígenas é a figura do xamã, ou o pajé, como a paiê em Tupi-Guarani. A cosmovisão dos povos amazônicos é uma cosmovisão muito própria e seus referenciais são especiais, espaciais, no caso, né, do espaço, da terra, e são materializados por meio de práticas mágico-religiosas de cura, de pagelanças, de benzeções e o manejo de plantas medicinais. Conseguem observar como isso está muito próximo da cultura amazônica, bem como pela assistência terapêutica realizada pelas puxadeiras e parteiras, exemplificando assim a riqueza e densidade simbólica construída por essas comunidades tradicionais amazônicas ao longo de toda a sua história e do encontro também de matrizes que são étnico-religiosas distintas. Vamos aí ver um vídeo só para exemplificar o que nós acabamos de falar para vocês. Vamos lá? Lutou para conseguir manter o Xingu, o Pacto do Xingu. Foi nosso herói, um homem que nunca foi Orlando Vilas Boas, um homem que nunca foi explorador. A exata implicação, né, e o sentido do que a gente tem dentro do acervo de Lille, né, está implicado nesse movimento de repatriação, né, que é a gente efetivamente entender, né, enfim, né, o tratamento mais adequado, né, que a gente pode conferir a esse tipo de artefato, né, que tem um uso ritual. E é uma característica, né, na verdade, desse acervo. Né, eles são, sobretudo, ornamentos corporais, né, produzidos para contextos rituais. As comunidades, os povos indígenas que têm relação com os objetos, eles precisam ter resguardado a eles o direito, né, de se aproximar das peças, de interagir com as peças, porque tudo para nós tem uma conceituação espiritual. Cada objeto conta uma história para a gente. Cada objeto tem energias, tem espiritualidade, tem um envolvimento cosmológico que é diferente. O ritual do Quarupi, ele é um ritual fúnebre. Ele é um ritual onde a família que perdeu seu ente querido faz esse processo de ritual para retirada do luto, né? O pajé que vai entrar na mata, que vai escolher o tronco que vai receber o espírito daquela pessoa que se foi para ser levado para o centro da aldeia, para ser enfeitado, né? E a família poder chorar pela última vez. A alma dessa pessoa, ela vai para a nossa aldeia espiritual. E o tronco que foi utilizado, né, ele vai ser levado para o fundo do rio, né? No nosso caso, para a lagoa. E fica a pessoa como se ela estivesse tendo descanso, né, merecido, né, do que ela precisa.
Falamos de mitos e de ritos muito específicos de comunidades dos povos originários aqui do nosso Brasil. E agora vocês compreenderam essa importância desses objetos. Por isso, gente, é importante conhecer e entender o pluralismo religioso e os diálogos interreligiosos amazônicos, começando pela interculturalidade, que na identidade cultural da Amazônia é de fundamental importância destacar o elemento da diversidade e o intercâmbio simbólico-cultural vivenciado historicamente por indígenas, por negros, por brancos nesta região do nosso país, proporcionando um pluralismo religioso e diálogos interreligiosos. Exemplos dessa interculturalidade pode ser visto aqui nesses vídeos, que veio aqui os indígenas, que veio religiões de matriz africana, religião europeia, tudo aqui na nossa Amazônia. O pluralismo interreligioso na Amazônia tem como papel a devoção, por exemplo, às festividades e aos santos do catolicismo, como aquele arraial lá de São João, que exercem sobre a vida e a formação cósmica dos povos da floresta, relação esta que está bricolada às crenças nos encantados e entidades sobrenaturais que habitam as matas, rios, lagos e encruzilhadas das freguesias. Ressaltamos a importante figura sempre dos pajés e benzedouros com benfazejos, curadores e peritos no controle de forças das encantarias afro-indígenas, todos esses elementos responsáveis para a compreensão das identidades locais. Por mais que esses encontros e empréstimos culturais de diversas culturas tenham sido vivenciados e até silenciados, todos nós, quer nos identifiquemos como branco, índio, negro, quer nos identifiquemos como europeu, judeu, árabe, americano, amazônida, caboclo, ribeirinho ou qualquer outro adjetivo para marcar o lugar social de onde falamos, remetemo-nos às zonas de contato. Se habitamos na Amazônia, somos alinhavados em nossas cosmologias cotidianas pelos conhecimentos do mundo indígena e africano em profundas interconexões. Todos estes elementos que estão aqui estão juntos dentro da nossa cultura amazônica, interrelacionado numa multiculturalidade. E aqui voltamos. Opa, o mastro foi derrubado. Significa o fim da festa. Terminou este momento do profano. E destaca-se aqui nas festividades religiosas a levantação do mastro, onde um grande mastro de madeira, sempre extraído de uma árvore da região, é ornamentado com folhas de plantas e numerosas frutas, tendo em seu cume, lá na ponta, uma bandeira de tecido branco ou com a imagem do santo aqui, que é festejado. No nosso caso aqui é São João, né? O mastro é sempre erguido no primeiro dia da festa e acompanhando todos os dias das programações do festejo, sendo derrubado no último dia da festividade, no dia do santo. Este é um momento também muito importante aqui da nossa festa de São João. Mas tudo isso, como já dissemos, esta festa é bem específica de um momento, de um movimento católico cristão. Mas tudo isso, mais uma vez relembrando e reforçando, está misturado aqui na Amazônia, como, por exemplo, as encantarias. Elas estão aqui, concomitante com a devoção dos santos católicos. Os povos da Amazônia cultivam expressivas crenças em seres sobrenaturais chamados de encantados, entidades. E na descrição da imensa vastidão da Amazônia estão estes elementos aqui, ó, por exemplo, como o saci,
Desculpa, esse aqui é o curupira. Olha só, eu já estou misturando elementos de outra cultura, de outro momento. Mas aqui temos o curupira, a cobra grande, o mapinguari, que são elementos que estão presentes, são os encantados da Amazônia. E aí sim, na descrição desta dimensão religiosa, com destaques para os povos da Amazônia, há fortes indícios de que as religiões dialogam, conversam com base no período colonial, ainda que sofrendo modificações ao longo de sua introdução aqui na região, e lidam com uma espécie de memória religiosa, cujas bases expressam intercâmbios do fazer religioso entre o passado e o presente. Um belo exemplo disso são as pagelanças e as benzeções. Adentrando aí as paragens espirituais afro-indígenas da Amazônia, deparamos-nos com duas práticas seculares e muito comuns na região: a pagelança e as benzeções, recorridas sempre que necessárias para o tratamento de doenças, infortúnios ou acontecimentos considerados anormais ao cotidiano da população local. Você aí já recebeu uma benzeção? Acredito que sim, né? E a pagelança cabocla, ela é vivenciada na Amazônia. É uma espécie de xamanismo, diferenciado do xamanismo clássico siberiano, onde a figura do xamã realiza uma viagem ao mundo dos espíritos para combater aqueles que estão provocando a doença e o malefício em seus pacientes. E a respeito da interligação que a pagelança cabocla estabelece ao catolicismo popular, é interessante analisarmos que tais práticas mágico-religiosas não são bem vistas ou aceitas pelas autoridades oficiais da Igreja Católica, pois os mesmos as consideram superstições e feitiçarias incompatíveis à doutrina oficial, sendo recomendadas aos consulentes e praticantes desses ofícios o abandono a essas práticas. E isso não acontece, porque tem autores como Maués e Villacorta que diz o seguinte: o benzedor se caracteriza como especialista, que, podendo ser também um experiente, alia a essa condição um dom especial, que caracteriza sua especialidade. Saber benzer mal-olhado, quebranto, erisipa ou erisipela e outras doenças suscetíveis à benzeção. O benzedor, gente, usa orações fortes e, muitas vezes, água e ramos de ervas do momento da benzeção. Olha aí nessa imagem essas ervas. E isso tudo, junto e misturado, indica o nosso pluralismo interreligioso. É a natureza e a divindade que são sinônimos de uma mesma realidade. Por isso, há a necessidade do cuidado e da preservação ambiental como uma constante preocupação para a garantia das forças sobrenaturais que sustentam o existir dos povos desta região. A junção, a interligação entre matrizes religiosas indígenas, entre as crenças, entre os saberes e memórias, garantem a continuidade afro-indígena e plurais religiosas da Amazônia. E dar visibilidade às práticas culturais religiosas vivenciadas por essas freguesias é deixar que o Amazônida fale de si e para os seus, afirmando-se e orgulhando-se de quem é e de suas raízes culturais. Disse bem, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem com essas imagens da riqueza do nosso pluralismo e do nosso diálogo interreligioso, sagrado, profano e das diversas matrizes presentes aqui na nossa Amazônia. Até a próxima aula!